Estimados irmãos espíritas e não espíritas, feliz daquele que ouve, lê e estuda a palavra do Senhor. Mais feliz ainda é aquele que a coloca em prática diariamente. Foi lendo o capítulo 3, intitulado Tema Evangélico, da obra Instruções Psicofônicas, trazidas por espíritos diversos, através da psicofonia de Chico Xavier, que despertou-me o desejo de refletir sobre algo singular na vida humana: o tempo. Daí, o título dessa reflexão ser Aproveitai o tempo. Muitos dizem: não tenho tempo, não tive tempo, não terei tempo. Mas observe, meu amigo, minha amiga, que tempo é questão de preferência. O seu filho vai saindo de casa pela manhã e você diz: vá visitar a sua avó que ela está doente. Quando ele volta ao final da tarde, você pergunta: foi visitar sua avó? Não, mamãe, não tive tempo. E você pergunta: foi para onde? Eu fui ao shopping. Então nós observamos que houve tempo, não houve a preferência de ir visitar a avó doente. O que nós temos feito com o tempo que nos é destinado em cada existência sobre a Terra, em cada reencarnação? Sobre as primeiras manifestações psicofônicas de Chico Xavier, devemos recordar que o saudoso e inigualável Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico, era portador de todas as faculdades mediúnicas. E delas, pediu dispensa à espiritualidade superior apenas de uma: a da presciência, conhecimento do futuro. Algo que muito lhe entristecia quando conhecia as pessoas. Porque quando Chico conhecia alguém pela primeira vez, através da presciência, ele ficava sabendo quando a criatura ia desencarnar, por que ia desencarnar, como, as razões por que ia desencarnar, o modo por que ia desencarnar. Isso deixava o Chico muito triste e angustiado. Daí porque ele pediu, através de Emmanuel, que a espiritualidade superior o dispensasse dessa faculdade mediúnica. Mas lá nos idos de 1951, o Centro Espírita Luiz Gonzaga, na cidade de Pedro Leopoldo, nas Minas Gerais, que havia sido fundado pelo Chico, vivia o auge de suas atividades, acolhendo às segundas e sextas-feiras uma quantidade crescente de adeptos e interessados pela doutrina espírita. O que se percebia nessas reuniões públicas era também um avanço proporcional do número de doentes, encarnados e desencarnados, envolvidos
pelas amarras dos relacionamentos viciados, do pensamento condicionado e do apego à sensação material. Aquele quadro preocupava os trabalhadores da casa. Um deles, em especial, sentia que era preciso fazer mais. Francisco Cândido Xavier compartilhava com alguns amigos, sob a sugestão dos bons espíritos, a ideia de montar um grupo de atividades mediúnicas especializado no atendimento dos casos mais graves de vinculação doentia entre homens e espíritos. Seria, antes de tudo, um resgate de trabalho semelhante realizado nos primórdios do Centro Luiz Gonzaga entre os anos 1928 e 1939, pelo irmão mais velho do médium do Chico Xavier, o José Xavier. Zé Xavier era o irmão mais velho do Chico. Trabalho esse no qual Chico aprendera valiosas lições no trato com a dor e a incompreensão da alma, enquanto ele dava os seus primeiros passos de seu mandato mediúnico. Mas que acabou interrompido pelo retorno do seu irmão, do José Xavier, ao mundo espiritual com apenas 33 anos. Todas aquelas atividades coordenadas pelo José passaram a ser responsabilidade do Chico. A proposta era desafiadora. Exigia o comprometimento sério de um número não tão grande nem tão pequeno de almas preparadas para a tarefa de aprender servindo, no contato intensivo com o sofrimento alheio, frequentemente relacionado a questões que ainda repercutiam em maior ou menor grau dentro dessas mesmas almas. Devido ao peso da tarefa, foi necessário esperar algum tempo para que surgissem ombros dispostos a suportá-la. Só no ano seguinte, um grupo formado por 2 dezenas de tarefeiros espíritas se dispôs a encampar o projeto. Sob a orientação dos espíritos responsáveis, a equipe, que contava com 10 médiuns psicofônicos ostensivos, deu início às reuniões nas quintas-feiras, entre as 20 e as 22 horas, na parte da residência de José Xavier, que abrigara o Luiz Gonzaga nos seus primeiros anos de funcionamento. O centro começou na casa do José Xavier, depois passou a ter uma sede própria. Lá nessa reunião, após os momentos de prece, leitura inicial e palavras da espiritualidade, o grupo, batizado pelos orientadores espirituais com o nome de Meimei, dedicava 1h30 ao atendimento dos espíritos, eventualmente com a presença de encarnados envolvidos nos processos de obsessão. Mas nos 15 minutos finais dessa atividade, como estímulo à reorganização mental e emocional dos trabalhadores, os espíritos se serviam da psicofonia de Chico Xavier para trazer mensagens de elevado teor moral e evangélico aos presentes. Dezenas de mensagens singulares foram ouvidas,
mas acabaram confinadas à memória dos participantes entre 1952 e o início de 1954. Foi quando então o professor e emérito espírita Carlos Torres Pastorino, que conhecia o grupo, decidiu emprestar seu equipamento particular de gravação de som ao grupo, para que fosse feito o registro das comunicações obtidas. Então Pastorino, sabendo do que estava a acontecer, disponibilizou um equipamento de som, um equipamento de gravação de som, para que o grupo então pudesse registrar as mensagens psicofônicas trazidas através do Chico Xavier. Foi assim que, de 11 de março daquele ano, 1954, até 29 de maio de 1957, 134 mensagens, isso mesmo, 134 mensagens, foram gravadas, transcritas e editadas nos dois notáveis volumes intitulados Instruções Psicofônicas, de 1955, e Vozes do Grande Além, 1957. Obras essas que foram publicadas pela FEB, Federação Espírita Brasileira. E, salvo o melhor juízo, são as únicas obras trazidas ao conhecimento humano pela mediunidade psicofônica de Chico Xavier. As demais obras foram todas trazidas pela mediunidade psicográfica. Arnaldo Rocha, que foi um grande amigo de Chico Xavier, foi esposo de Irma de Castro, a nossa Meimei, que deu nome ao centro. Na obra Instruções Psicofônicas, diz que nas atividades da noite de 25 de março de 54, tivemos a visita de vários irmãos desencarnados procedentes das igrejas reformadas. Então, naquela noite, lá de 25 de março, diz o Arnaldo, vieram vários irmãos desencarnados à reunião e que eram oriundos das igrejas reformadas. O Arnaldo diz ainda, no encerramento, dirigindo-se a eles e a nós, manifestou-se o irmão Álvaro Reis, que foi eminente pastor no Brasil, cuja palavra focalizou elevado tema evangélico, destacando a responsabilidade dos espíritas como detentores das interpretações mais avançadas do ensinamento de Jesus. Então, entre as várias manifestações de irmãos desencarnados, manifesta-se Álvaro Reis. Mas quem foi Álvaro Reis enquanto estava encarnado? Álvaro era filho de pais portugueses, mas nasceu em São Paulo, capital, em 22 de março de 1864. Os pais dele vieram para o Brasil e ele nasceu lá. Álvaro ingressou no protestantismo em 29 de outubro de 1882, numa igreja da cidade de Mojimirim, em São Paulo. Ele foi então licenciado ministro do Evangelho em 2 de setembro de 1888, pelo presbitério de Campinas e Oeste de Minas, e foi ordenado pastor em São João da Boa Vista, em 2 de setembro de 1889, precisamente um ano depois da sua licenciatura pelo presbitério de Minas. Mas no ano de 1893, Álvaro tomou assento no Sínodo Presbiteriano, reunido no Rio de Janeiro.
onde, nessa ocasião, ele pregou um belíssimo sermão com o título O Clamor das Pedras, conquistando ali, naquele momento, a grande fama de orador sacro. A pregação de Álvaro impressionou bastante as pessoas. No Rio de Janeiro, em São Paulo, ele já era conhecido. A sua fama de polemista, porque ele era uma pessoa polêmica, se espalhou logo. E ele também não tardou em ter uma polêmica com o movimento espírita brasileiro, especialmente no célebre debate com Frederico Figner, o nosso irmão Jacó da obra Voltei. Então o Álvaro, como um protestante contumaz, nas críticas que fez ao movimento espírita brasileiro, usando a expressão popular, ele bateu de frente com Frederico Figner num grande debate, conforme registros históricos. O Álvaro desencarnou no dia 24 de junho de 1925, relativamente jovem, com 61 anos de idade. Mas da sua comunicação psicofônica em 25 de março de 1954, eu extraí essa mensagem sobre a qual eu proponho a reflexão de hoje. Ele inicia dizendo, o Álvaro: regozijamo-nos como quem sabe que a fortuna do vizinho é também a nossa fortuna. E se é possível deixar-vos uma lembrança amiga, em sinal de contentamento pelo primeiro contato convosco, ofertamos aos vossos corações a palavra do Mestre Divino, nas anotações do apóstolo Mateus, no capítulo 6, versículo 33, quando o celeste amigo nos adverte: buscai acima de tudo o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas ser-vos-ão acrescentadas. Então o que chama atenção e torna-se importante é que quando Álvaro desencarna na condição de espírito, é acolhido no plano espiritual, esclarece-se de tudo o que significa o espiritismo, a doutrina dos espíritos, e muito provavelmente entrou no processo de remorso, de arrependimento, de ter feito, enquanto estava encarnado, tão duras críticas ao movimento espírita brasileiro. E aí obtém permissão para retornar numa reunião mediúnica, trazendo a sua mensagem. Com absoluta certeza, uma mensagem de elevado teor, considerando que enquanto esteve encarnado, era um homem de palavra fácil, de muito conhecimento, uma verve eloquente. Mas o Álvaro prossegue dizendo, recuando ao tempo de sua palavra direta, recordemos que a multidão perguntava sobre o comer, o beber e o agasalhar-se. Essas coisas, porém, cresceram com a civilização. Não apenas o pão do corpo, mas o pão do espírito, em forma de educação e paz. Não apenas beber água na ordem material, mas sorver o idealismo santificante de que o Mestre mesmo foi o excelso portador. Algo que nós conhecemos do Evangelho, das preocupações humanas com as coisas do dia a dia, o que é que eu como, o que é que eu visto, o que é que eu bebo, o que é que eu faço. Um grande investimento nas questões materiais e um total abandono do cuidado das coisas do espírito. Diz o Álvaro, não apenas o agasalhar-se com as vestes corruptíveis
que cobrem o corpo denso. Mas o abrigar-se cada um de nós na alegria da consciência reta, para que o coração unido ao Cristo respire na inexpugnável cidadela do dever respeitado. A significação dessa trilogia de verbos tão rotineiros no mundo é, hoje, como vemos, mais complexa. Precisamos dessas coisas. Então ele está chamando a atenção para o que nós verdadeiramente devemos ter como preocupação na existência. Ele diz mais: essas coisas que podemos também simbolizar como harmonia interior, tranquilidade doméstica, equilíbrio na vida pública e privada, compreensão para com os amigos, tolerância para com os adversários, dignidade nas provações e forças para ultrapassar nossas próprias fraquezas, são necessidades prementes que não podemos olvidar. Então ele apresenta uma espécie de cardápio, de rol, de menu das verdadeiras preocupações que devem dominar a nossa consciência, dominar a nossa existência. Em vez daquelas preocupações com o que hei de comer, o que hei de vestir. Mas ele acrescenta ainda, mas para que essas coisas sejam acrescentadas à nossa vida, é indispensável procuremos o reino de Deus e sua justiça, que expressa a felicidade com merecimento. E aí é o que chama a atenção na fala do Álvaro. Expressam felicidade, mas com merecimento, portanto não serão dadas gratuitamente. A nossa felicidade, que não é deste mundo, deverá ser conquistada com as ações neste mundo. E ele diz mais: façamos o melhor, sentindo, pensando e falando o melhor que pudermos. Honrando o reino de Deus e sua justiça, o nosso divino Mestre passou na terra em permanente doação de si mesmo. Eis o padrão que nos deve inspirar as atividades, porque não nos bastará crer acertadamente e ensinar com brilho, mas, acima de tudo, viver as lições. Olha que maravilha, que beleza essa parte da lição do Álvaro. Não adianta o discurso, a retórica espírita, evangélica. Não. Nós temos que viver efetivamente, demonstrar efetivamente que compreendemos e aceitamos as lições de Jesus. Recorde que logo no início desta reflexão eu disse feliz daquele que lê, ouve e estuda a palavra do Senhor. Mais feliz ainda é aquele que a coloca em prática diariamente. Exatamente isso que Álvaro está dizendo para todos nós. E ele diz mais: o reino de Deus inclui todos os bens materiais e morais capazes de serem incorporados ao nosso espírito, seja onde for. No entanto, importa merecê-lo por justiça e não apenas desejá-lo pela fé. Olha que interessante. Tudo que nós precisamos, nós temos no reino de Deus. Mas precisamos incorporar o nosso espírito. Incorporar, colocar dentro do espírito, fazer parte permanente do espírito. Teremos merecimento por isso? Sim, se de fato cumprirmos a lição, praticarmos, executarmos as lições do Evangelho, e não apenas ficar no desejo pela fé. E ele diz: amigos, temos agora conosco o programa certo, atendamo-lo, e que o Senhor nos reúna em valioso entendimento para a obra de cooperação no Evangelho que nos cabe executar.
é tudo o que aqui aspiramos de melhor para que o serviço do bem nos conduza ao grande bem com que nos acena o futuro. A tal felicidade que ele havia falado anteriormente. Então Álvaro deixa claro na sua mensagem que todos nós temos que ter um esforço permanente, firme, convicto, do nosso compromisso com o nosso próprio espírito em fazê-lo progredir nas sendas da vida, com as melhores escolhas, com a prática da caridade, com o respeito, o carinho, o amor, a dedicação ao próximo, sem o que nós não alcançaremos essa felicidade tão almejada, tão sonhada, e que eu repito, não é uma felicidade deste mundo, mas a felicidade no mundo futuro que nós haveremos de habitar. Porque as felicidades terrenas todas são passageiras, fugidias, temporárias. Agradecendo o carinho da atenção e as boas vibrações emanadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.